Irmãos mortos durante incêndio em Linhares devem ser enterrados amanhã. A Justiça autorizou a liberação dos corpos hoje à tarde. A pastora Juliana Salles, mãe dos meninos, pretende pedir reforço na segurança para acompanhar o enterro. A chuva que atinge o estado. Em Cariacica, um muro desabou. Em Domingos Martins, parte de uma estrada desmoronou e formou uma cratera no local. Em Guarapari, a enxurrada foi tão forte que destruiu o calçamento de ruas. O TN ouviu um meteorologista do Incapé e mostra o que vai acontecer ainda essa noite e nos próximos dias. Acidente envolvendo caminhão e ônibus de viagem deixa 2 feridos no noroeste do estado. O caminhoneiro ficou preso às ferragens. Fila para regularizar o título de eleitor. O prazo terminou hoje. Em alguns cartórios, teve gente que precisou enfrentar quase 2 horas de espera. Tiros pelas ruas de Jardim da Penha, em Vitória. Os criminosos haviam praticado assaltos na região. Vereador é assaltado num bar no sul do estado. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança. E 3 anos depois, o TN volta a falar com o capixaba, que deu o que falar com o carro movido a água. Agora ele afirma que mora na Europa e desenvolve novo projeto de veículo sustentável. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Justiça autoriza a retirada dos corpos de irmãos mortos em Linhares do DML de Vitória. O enterro está previsto para amanhã. A mãe das crianças pretende pedir reforço na segurança no entorno do cemitério. Na manhã desta quarta-feira, mais uma testemunha prestou depoimento na delegacia de Linhares. O homem, que não teve a identidade revelada, falou com a polícia por cerca de 50 minutos, mas o conteúdo da conversa não foi divulgado. À tarde, a justiça autorizou a liberação dos corpos dos irmãos Joaquim Cauã Salles para o enterro. Existe um trâmite legal para esse tipo de processo, que antes de chegar na mesa do juiz, ele passa por uma análise do Ministério Público. Uma das advogadas do caso disse por telefone que foi pessoalmente ao Fórum de Linhares para pegar essa decisão judicial. Nós ingressamos com a ação ontem, mas como foi no final da tarde, não deu o prazo, não daria tempo. Então só saiu agora. Eu acabei de pegar a sentença aqui com o juiz. Essa sentença vai nos dar o respaldo para poder ir ao IML de Vitória e tirar o corpo das crianças de lá. A família decidiu que não haverá velório. O enterro deve acontecer amanhã no cemitério São José, em Linhares. Para acompanhar a cerimônia, a mãe das crianças teria pedido proteção policial. Ela estaria preocupada após ter sido ameaçada nos últimos dias. Ela, como mãe, nós estamos já pensando em uma forma de também resguardar ela, porque nós também queremos que a integridade física dela seja mantida, devido a inúmeros comentários maldosos em mídias sociais e Facebook, entendeu? Na verdade, a própria população já fez o seu julgamento. O pastor Jorge Alves, pai de Joaquim e padrasto de Cauã, está preso no Centro de Detenção Provisória de Viana desde o dia 11 de abril. Ele foi acusado de atrapalhar as investigações. A defesa do pastor estuda pedir à justiça a liberação dele para acompanhar o enterro das crianças. O que está sendo possível nós estamos fazendo, o acompanhamento dele nós estamos fazendo. Estamos aguardando, como vocês, o fim de todas essas incansáveis perícias. A Polícia Civil também não repassa informações, já que as investigações estão sob segredo de justiça. Mas a expectativa é de que o resultado dos exames feitos pela perícia seja divulgado ainda nesta semana. Alerta de ressaca no mar em todo o estado. O aviso foi feito pela Marinha. A previsão de ondas de até 2,5 metros. A chuva que atinge o estado causou estragos. Em Iconha, o rio subiu mais de 4 metros. Na Grande Vitória, em Cariacica, parte de uma casa desabou. Em Viana, moradores ficaram ilhados. Teve até pato nadando na lagoa que se formou no quintal de algumas casas em Nova Betânia, Viana. O mecânico Valdemar teve o maior prejuízo com os carros em que estava trabalhando. Hoje à tarde, a água estava assim ainda, na altura do joelho. Toda vez que chove forte assim, acontece essa situação. Eu estou desde 2 horas da manhã, acordado, vigiando a chuva para poder não entrar água dentro da minha casa, que já chegou na varanda. A dona Marilda, vizinha do Valdemar, disse que choveu bastante de ontem para hoje. Eu tô com medo da casa virar para baixo. Então a minha mãe acamada
E quando seca um pouco, dá um mau cheiro, ninguém aguenta dentro de casa. Os moradores não estão aguentando mais. A gente já fez vários abaixo-assinados sobre isso aqui, não é a primeira vez. E até agora, começaram ali embaixo, está do mesmo jeito. Eles contaram que esse problema de alagamento nas casas já foi levado até a prefeitura. A administração pública até chegou a fazer obras em alguns pontos do bairro, mas os moradores afirmaram que os trabalhos estão parados há meses. A gente está isolado, abandonado. E na época de eleição, eles vêm na porta da gente, todo bonitinho, pega na mão da gente, a gente vota. E quando depois a gente não tem valor, não tem direito, nós temos nossos direitos. E em Vila Velha, ruas também alagaram. Na manhã desta quarta-feira, moradores tiveram dificuldades para ir e vir, além do problema de água invadindo as casas. No sul do estado, em Iconha, o nível do rio subiu e a água transbordou, inundando ruas e casas na cidade. De volta à Grande Vitória, em Cariacica, parte de uma casa desabou e deixou uma mulher gravemente ferida. A Defesa Civil Municipal de Viana informou que tem feito atendimentos a ocorrências e que o volume de chuva esperado era de 4 milímetros, mas de terça para quarta foram registrados mais de 100 milímetros de água. Preocupação para o Valdemar, a Marilda e tantos outros moradores de Nova Betânia. E eu queria fazer um pedido à Prefeitura de Viana para poder ter mais um carinho com a população que mora nessa ribeirinha aqui, ó, do valão aqui no brejo aqui, para entrar com providência, fazer essa obra quanto mais rápido possível, melhor para nós, que o tempo não tá bom, tá para chuva mesmo. Cada dia que passa tá pior. Cada dia que passa pior, eu tô com medo. A Prefeitura de Viana disse que precisou parar o trabalho por causa do período das chuvas, mas o serviço será retomado. Para a Defesa Civil Estadual, o estado é de alerta. Em outros bairros da Grande Vitória e municípios do interior, a situação também é complicada. No norte do estado, em Fundão, o nível do rio transbordou e alagou casas. Até uma ponte ficou sob a água. Em João Neiva, situação parecida. Em Vila Verde, Domingos Martins, parte da pista desmoronou, formando um enorme buraco. O poste de energia foi engolido pela cratera. A terra deslizou e interditou outro trecho da estrada. No sul do estado, Cachoeiro foi o município que registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas. Foram 123 milímetros. No bairro de Iguape, em Guarapari, moradores disseram que uma tromba d'água atingiu a região. A enxurrada foi tão forte que danificou ruas. A água invadiu casas e moradores perderam móveis e eletrodomésticos. No bairro São Geraldo, em Cariacica, ruas inundadas. No bairro Santa Bárbara, o muro dessa casa desabou. Em Jucu, Viana, esse trecho estava intransitável. Em Nova América, Vila Velha, mais ruas alagadas. Em Cobilândia, mais uma vez, as ruas foram tomadas pela água. Agora, o que causou essa chuva e como fica o tempo para os próximos dias? O repórter Rafael Schuller conta pra gente. Boa noite, Rafael. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, as chuvas, como nós vimos nas matérias, causaram muitos estragos em todo o Espírito Santo. Nós viemos aqui no Incapé, aqui ao meu lado está Hugo Ramos, meteorologista, para explicar o que está acontecendo com o clima no nosso estado. Hugo, boa noite. Então, explica pra gente por que tanta chuva. O que está acontecendo, né, desde o final da noite de ontem, né, indo pela madrugada, evoluindo pelo dia de hoje, é a presença da umidade vinda do mar, né, em direção ao continente. Quando ele chega na costa capixaba, né, principalmente na parte sul, né, do litoral sul do Espírito Santo, ao chegar no continente, em razão da curta distância, né, entre o mar e a montanha, essa umidade chega de 5 km de altura, ela encontra um tampão de topo frio. A partir dessa situação, né, dessa camada até a superfície, vem se provocando a instabilidade, o que acabou provocando aí nessas chuvas, principalmente, né, nos municípios ali da região de Guarapari, Alfredo Chaves, Iconha, onde tivemos acumulados significativos de chuva. Já no norte do estado, como a gente tem um terreno mais plano, né, essa umidade vem, adentra e vai espalhando a chuva por todo o interior do estado. O que o capixaba pode esperar para os próximos dias? Em razão, né, do que acaba se apontando na imagem de satélite, existe a tendência, né, com a diminuição das chuvas, de acordo com a análise da equipe do Serviço de Meteorologia do Incapé. Já a partir de amanhã, essas chuvas deverão estar concentradas principalmente na faixa litorânea. Já a partir de sexta-feira, né, a nebulosidade diminui em quase todo o Espírito Santo,
mas ainda há alguma pequena chance também nessa pequena faixa litorânea aqui, né, do litoral sul. Já a partir de sábado, né, o tempo deve ficar um pouco mais aberto, né, poucas nuvens, a temperatura deve aumentar um pouquinho. Já a tendência para o domingo, no Dia das Mães, é que o dia comece com um tempo aberto, porém, a partir da tarde, em razão da aproximação dessa outra frente fria que vai se deslocar aqui em direção ao sudeste do Brasil, deve provocar mudanças nas condições do tempo, com tendências de chuvas a partir da tarde, podendo aí se extrapolar até a noite do próximo domingo. Caminhoneiro fica ferido após acidente envolvendo ônibus de viagem no noroeste do estado. A batida aconteceu numa rodovia estadual. O motorista do caminhão teria invadido a pista contrária após perder o freio. Chovia na hora do acidente. O caminhoneiro ficou com as pernas presas às ferragens e precisou ser socorrido. O ajudante também teve ferimentos leves. Não houve feridos no ônibus. O trânsito no local já está liberado. Mais de 34 mil eleitores procuraram os cartórios eleitorais para regularizar o título. Hoje foi o último dia. Os eleitores tiveram muito tempo para regularizar a situação do título eleitoral, mas mesmo assim, teve gente que deixou para a última hora. Por que você deixou para o último dia para fazer? Porque eu esqueci. Verdade verdadeira foi essa. Nesse cartório eleitoral em Vitória, além dos documentos, quem enfrentou a fila teve que levar a sombrinha para se proteger da chuva e do sol. Muita gente, como a Dara, que veio tirar o título de eleitor. Por que você deixou para o último dia? Por conta do horário, né? Porque por causa da escola e a gente não fica por um pouco tempo para fazer as coisas. Você já pegou chuva, já pegou sol? Tô vendo que você tá com sombrinha na mão, né? É, eu peguei chuva, peguei sol. Mesmo com o horário de atendimento estendido, as filas nos cartórios eleitorais foram inevitáveis. Em Vila Velha, tinha eleitor esperando mais de 2 horas para ser atendido. O Egnaldo saiu feliz da vida com o título de eleitor na mão. Teve que perder um dia de aula. Sim, perdi um dia de aula. Mas ficou feliz? Conseguiu fazer? É, consegui. Agora tá tudo certo. Poder voltar esse ano. Quem veio até esse cartório eleitoral em Vila Velha enfrentou fila, mas conseguiu regularizar a situação do título de eleitor. Mas e você que não conseguiu, perdeu o prazo? Já sabe o que tem que fazer? Ou o que pode acontecer com você? Esse eleitor vai ter que aguardar até novembro, quando reabre o cadastro eleitoral, para fazer aquela regularização tão importante que ele estava querendo fazer, se deixar passar de hoje. Não tem jeito, o prazo hoje não vai ser prorrogado. Normalmente quem está sem a regularidade eleitoral não pega uma quitação, e essa quitação implica em não pegar passaporte, não se matricular em instituição de ensino público, não tomar posse em concurso público. CPF tem sido afetado por causa da quitação eleitoral, e também a pessoa, tem muitas empresas aí particulares que estão pedindo quitação, tá, para a pessoa ser contratada. E atenção, você que é eleitor de Serra e de Cariacica. Os municípios ainda não tiveram uma revisão biométrica, portanto, não precisa ficar na fila para fazer a biometria. Vocês vão votar normalmente nas eleições. Você só tem que ir ao cartório se o seu título tiver com alguma pendência que te obrigue a ir no cartório para você poder votar. Senão você não precisa ir, pode ficar em casa, você vai votar normalmente em outubro. O eleitor que quiser verificar se o título de eleitor está regular pode fazer a consulta no site tse.jus.br. Noite de pânico e tiroteio em Jardim da Penha, em Vitória. A dupla de assaltantes começou a noite de crimes no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Este homem, que pediu para não ser identificado, foi a primeira vítima. Ele estava indo ao supermercado quando foi surpreendido pelos criminosos. Já pediu o celular, carteira, já mandou virar de costas e andando e... Mostrou que estava armado? Mostrou, por uma arma. E no que mostrou, eu entreguei tudo e virei de costas e saí andando. A polícia ainda atendia a primeira ocorrência quando foi informada de que um outro roubo havia sido registrado no bairro República. Desta vez, os bandidos estavam em um veículo e então os policiais iniciaram uma varredura na região. Chegando na orla de Camburi, um veículo foi avistado em atitude suspeita, adentrou na contramão, direção a Jardim da Penha novamente, e culminou numa colisão a uma árvore. Daí, um indivíduo foi detido e o segundo empreendeu fuga com uma arma na mão, tendo sido alvejado após
mencionar disparo contra o policial, sendo detido também encaminhado ao hospital. De acordo com testemunhas, a PM atirou pelo menos 4 vezes para conter o criminoso, que tentava fugir. Mesmo baleado no pé, ele ainda veio parar nesta rua, que fica a 1 quarteirão do local onde foi atingido. Este vídeo mostra uma grande movimentação da polícia no local. Ele foi gravado logo depois que os tiros foram disparados. A arma que o criminoso usava era este simulacro aí, impossível de diferenciar de uma pistola verdadeira em uma situação como esta. O assaltante ferido foi encaminhado para o Hospital São Lucas. O outro foi conduzido para a Delegacia de Plantão de Vitória. Para uma das vítimas, fica, além do susto, a indignação por viver um momento de extrema tensão. Sensação horrível, né? Como não sabia que era um simulacro, a gente tá na mão do cara, né? Se ele quiser puxar o gatilho, você tá morto, né, cara? Então, filho, família em casa é difícil, é complicada a situação. 2 bandidos foram detidos e autuados por roubo qualificado. Eles foram encaminhados ao presídio. Você já imaginou não gastar mais com combustível? A aposta em países de primeiro mundo é o carro elétrico. E quem também está apostando nesse projeto é o Roberto, aquele capixaba que deu o que falar quando lançou a ideia do veículo movido a água. Cada escapamento deste, inclusive o do seu carro, prejudica aos poucos o meio ambiente e potencializa o aquecimento global. Uma das opções para reduzir os danos ambientais seriam os carros elétricos ou veículos verdes, que não utilizam combustíveis fósseis, como gasolina e o diesel. O carro elétrico não emite CO2 e nenhum outro tipo de gás que prejudica o meio ambiente. Se comparado ao motor a combustão, não perde em nada no quesito autonomia. E outra vantagem, percebam como ele é silencioso. E sim, esse carro está ligado. Este veículo em questão não é 100% elétrico. Ele é híbrido e precisa de gasolina para recarregar a bateria. Faz parte de um projeto pioneiro da Universidade Federal do Espírito Santo, o carro autônomo, que trafega sem a intervenção humana. Na Europa, os carros verdes já são realidade, pois países como a Alemanha prometeram reduzir drasticamente a emissão de CO2 nos próximos anos. Tanto que o capixaba, que ficou conhecido há 3 anos por desenvolver uma tecnologia que substituiu o combustível tradicional por água, migrou para esta área. Roberto trocou o projeto inicial pela tecnologia dos carros elétricos. Hoje, está no velho mundo, contribuindo com diferentes projetos. O capixaba ficou bem conhecido após divulgar a invenção dele aqui no Tribuna Notícias. E ele garante que precisou sair do estado nos últimos 3 anos por motivos profissionais, não por ameaças. Muitas pessoas apoiando, tá? E muitas pessoas querendo que a gente lançasse o projeto da forma que estava. Só que em questão de segurança, realmente, nós não lançamos e nem vendemos kits, nada disso daí. Para a tristeza geral da nação, o projeto mudou. O motor não é mais a hidrogênio, é elétrico, é isso? Afirmativo. A tendência do mercado é os motores elétricos. Um carro como este não é encontrado por menos de R$120 mil. Se fosse aplicada a política de impostos competitiva, o correto seria que este carro saísse pela metade do preço. Para o professor responsável pelo projeto do carro autônomo, o país tem uma capacidade de inovação tecnológica que precisa ser explorada, também no que diz respeito aos carros elétricos. Se a gente investir um pouco mais em ciência para poder ter uma bateria, vamos dizer, brasileira, né, a gente pode contribuir também. E nós temos a ciência para poder fazer carros elétricos de qualidade, né? O carro elétrico vem como uma luva. Se você tiver a tecnologia bem desenvolvida, como já existe, né, e você trazer ela, disponibilizar para o brasileiro vai gastar muito menos com combustível. Dependendo dos arranjos, de como o mercado vai funcionar, pode pagar 0. Já pensou? Você andar de carro e não ter que pagar combustível. Um sonho, hein? E a seguir, o ataque de bandidos num bar no sul do estado. Entre as vítimas, um vereador de Cachoeiro de Itapemirim. A gente já volta. Vereador é assaltado num bar no sul do estado. Paulo Sérgio de Almeida, de 50 anos, está perto do balcão. Os criminosos chegam e vão até o dono do bar. A dupla anuncia o assalto e pega dinheiro e maços de cigarro. Um dos bandidos se aproxima do parlamentar e exige que ele entregue o celular. O assalto aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim.
Quem tiver informações dos criminosos, ligue 181. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.